pessoal que está assistindo entender que não é só uma empresa que está buscando lucrar. Muito pequeno, minha mãe colocava a gente para vender os pãozinhos que ela fazia. É isso. Um abraço, um forte abraço, continue nos acompanhando. Paraquedas. E esse mundo de inspeção é sensacional. Sejam muito bem-vindos ao Pô de Prosa. Meu nome é Regis. Nós estamos aqui com o episódio de número 26. Episódio número 26, Diogo. Muito obrigado aí para vocês que têm nos acompanhado até aqui. É um prazer receber vocês. Já gostaria de mandar um abraço aí para os nossos amigos lá do Rio Grande do Sul, que está nos assistindo aí através da TV Mais. Um abraço, um forte abraço. Continue nos acompanhando. Nos procure aí nas redes sociais. No YouTube nós estamos, você irá nos achar através do @podprosa.p, no Instagram, @podprosa.pp. Nos encontre lá, siga o canal, compartilhe, se inscreva. É um prazer estar recebendo vocês. Eu gostaria também já de agradecer aqui aos patrocinadores. Nós temos a 2V, Consultoria e Engenharia. 2D é uma empresa que trabalha focada na auditoria, consultoria de atmosfera explosiva. Então, olha aí, se você está precisando de uma consultoria, precisando de uma orientação que seja neste ramo, procure aí a 2V Consultoria e Engenharia. Tenho certeza que eles irão atender você super bem. Mas vamos lá, né, Diogo? Sem mais delongas, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado, né, por ter nos atendido assim, tão de pronto. Né? Eu sei que não é fácil, né? É sempre muita correria, mas, vamos dizer assim, né, você muito de pronto, coração muito aberto aí, resolveu nos atender. Seja muito bem-vindo, né? Fique à vontade. Obrigado aí, Regis. Obrigado pela oportunidade aí que você está me dando para a gente bater esse papo aqui no Pro de Prosa. Já conhecia, tá, o programa de vocês, já ouvi falar bastante lá no nosso local de trabalho. Tem sido aí uma ferramenta excelente para levar ao público informações aí da indústria, né, dos meios onde a gente atua, né, no mercado de trabalho. E está sendo assim, a gente que gosta de assistir esse tipo de conteúdo, está sendo de muito bom proveito, tá? Inclusive, você comentou no início, dia 26, 26 é o dia do meu aniversário. Eu nasci no dia 26, então hoje vai dar para recordar bem. Deu um casamento legal, então. Deu. Então, olha só. Diogo, eu queria que você falasse um pouquinho para nós, falasse aí da Global Inspeções e Treinamento, que inclusive está patrocinando também este episódio, né? E acompanhe aqui, permaneça até o final, porque aí vocês vão entender o que de fato a Global faz. Eu acabei não falando no início justamente para que o Diogo pudesse falar, porque afinal de contas você vai falar com muito mais propriedade do que eu. Que isso. Né? Então você vai falar sobre este negócio, que ideia foi essa de iniciar com a Global, né? Mas antes que você entre nesse ponto, Diogo, eu queria que, assim, se apresente aí para o pessoal. Fala de onde você veio, para onde você vai. Então, quem é o Diogo? O Diogo é uma pessoa muito simples, tá? Sou morador de Santa Luzia, cidade próxima aqui da Grande BH. Venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe, meus avós, enfim, crescemos na roça, né? E trabalho desde muito cedo, vendia pãozinho na rua, com meus 12 anos, 10 anos, eu nem lembro direito a idade certa, mas eu era muito pequeno, minha mãe colocava a gente para vender os pãozinhos que ela fazia, para a gente poder ganhar ali o primeiro trocadinho, às vezes para cortar um cabelo e colocar dentro de casa ali um pãozinho ali para a gente poder comer. Eu lembro que já teve vezes que a gente comeu couve com angu misturada ali naquela gororoba, porque era o que tinha, né, na época. Igual eu falei, eu sou de 86, venho dessa família humilde, e quando eu tinha lá meus 16 anos, que eu comecei a entrar na época de Senai, né, fazer curso técnico, eu comecei fazendo um curso de aprendiz, né,
E aí, dali, eu entrei para a indústria com 16 anos como menor aprendiz. Consegui passar na prova do Senai em primeiro lugar na minha época, da minha turma, né? Da nossa turma lá. E aí, consegui isenção do valor da mensalidade. Consegui trabalhar como menor aprendiz numa empresa da região mesmo, né? Então, ali eu já conseguia ganhar ali meio salário mínimo. Eu trabalhava não, né? Eu estudava de manhã e fazia Senai à tarde. Então, eu conseguia ter um dinheirinho ali para ajudar dentro de casa. Sempre foi esse o objetivo, né? Trabalhar um pouquinho desde pequeno para ajudar dentro de casa, que eram três irmãos, né? 2 irmãs e eu, somos 3, com minha mãe. E minha mãe separada do meu pai, desde sempre, né? Desde que eu era pequenininho, eu lembro que minha mãe já era separada dele. Então, a gente tem que trabalhar muito cedo. E com isso a gente vai se formando, vai começando a correr atrás mais, vai tendo mais responsabilidade, né? Coisa que a meninada de hoje não tá, tinha que fazer um estágio lá atrás para aprender hoje em dia como é que é essas dificuldades que a gente teve lá, que hoje em dia está tudo aí de mão beijada. A meninada, infelizmente, pode contar no dedo, numa turminha de 200 ali, qual que quer trabalhar, qual que quer se esforçar para estudar, forçar para fazer um Senai, para poder entrar aqui para o mundo da indústria e tentar ganhar o sustento ali. Mas, enfim, continuando, fiz lá meu Senai lá para os 16 anos, entrei na indústria, né, com 16 anos como menor aprendiz, dali foi andando, foi caminhando. Eu comecei a fazer tornearia, depois metrologia, aí no Senai ali você vê um pouquinho de tudo, né, materiais de construção mecânica, processo de fabricação, e eu me perguntava, para que eu estou estudando isso, eu vou usar isso aonde? Foi quando eu entrei para uma empresa de usinagem, que eu comecei a entender como é que funcionava ali um instrumento de medição, um paquímetro, um goniômetro, um súbito, o que era um torno, o que era uma plana, o que era uma fresa. E aí que foi passando ali 1 ano, 2 anos, eu fui vendo o quão aquilo é importante dentro da indústria, o serviço de usinagem. E apoiado a isso tinha lá pessoal de solda, pessoal de montagem, depois pessoal de acabamento, para dar o acabamento nas peças. E fui entrar para esse mundo da inspeção em 2005 para 2006 aproximadamente, né? Então, nós estamos falando aí de 20 anos aproximadamente, né? De lá para cá, que eu comecei a entrar no mundo da inspeção. Então, a história resumida é isso aí. Muito bom. Agora, sim, chegando aí nesse ponto, né? Dessa história aí do mundo das inspeções. Mas por que você chegou? Como que foi essa entrada? O que te levou para este mundo das inspeções? Ô, Rez, eu costumo falar, eu sou meio suspeito para falar, mas eu caí de paraquedas nesse mundo das inspeções. Por quê? Porque os cursos, né, o curso de ultrassom, o curso de partícula magnética, um curso de um simples líquido penetrante, eles são muito caros, né? Então, para a gente que é humilde, você tirar do bolso ali 4 mil, 5 mil reais para fazer um curso que talvez tenha duração de 16 horas, 24 horas, uma semana de curso, não é fácil a pessoa tirar do orçamento dela ali para colocar num curso que você não sabe nem se você vai conseguir atuar naquela área no futuro, né? E eu, quando entrei para essa empresa de usinagem, lá atrás, assim que eu estava com 18, 19 anos, a empresa tinha necessidade de montar uma turma de inspeção dentro da empresa. Era uma empresa que fabricava eixos ferroviários, né, para a indústria de ferrovia, e a empresa tinha necessidade de fazer inspeção por ultrassom nos eixos. E eu trabalhava na usinagem como metrologista, então a gente fazia dimensional, né, fazia inspeção de dureza, e aí surgiu a oportunidade, vocês querem fazer o curso, que a gente precisa de montar uma turma e tal, e eu ganhei os cursos de ultrassom, partícula e líquido penetrante nessa empresa. E aí eu fui lá, fiz o curso numa empresa, inclusive de Belo Horizonte, e eu era muito novo. Então, assim, isso para mim, naquela época ali, caiu meio de paraquedas. Eu falei, eu vou fazer o curso que a empresa precisa, vai ser melhor remunerado. Eu estou trabalhando de torneiro, vou ser um inspetor de qualidade. Eu falei, pô, que legal, vou ser um inspetor de qualidade. E quando eu entrei, eu vou ser bem franco, eu entrei num curso de ultrassom, que eu tinha 19 anos, 20 anos, eu entrei e saí do mesmo jeito. Eu acho que eu saí com mais dúvida do que quando eu entrei. Quem ministrou para mim o treinamento na época, inclusive, era um senhor de extremo conhecimento, né, nessa área industrial, trabalhou muitos anos em ferrovia, inclusive ajudou a montar muito procedimento de ultrassom no passado. No passado que eu falo é bem no passado mesmo. Esse instrutor que até faleceu, ele chama Etevaldo, tá? É uma pessoa, assim, sensacional. Quem está assistindo e é da área de inspeção vai conhecer. O senhor Etevaldo, ele é muito conhecido nessa área.
nos deixou já, mas deixou um legado assim que eu levo para a vida. Muito procedimento que eu aprendi de ultrassom, eu aprendi com ele. Eu já tive ocasião que eu estava no cliente, lá no Pará, fazendo uma inspeção, surgiu uma dúvida, eu ligava, Etevaldo, me socorre que eu estou com uma dúvida. Ele, de pronto atendimento, te respondia, fazia ali uma videochamada com você, te atendia na maior franqueza do mundo. Então, eu caí meio de paraquedas. E esse mundo de inspeção é sensacional, porque você trabalha ali com diversas áreas diferentes. A aplicação é a da mais diversa, que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, mas vamos por partes, né? Porque muita informação. Vamos por partes, vamos lá, porque... tá, beleza. Para que a gente consiga já entrar, né, definindo quais que são, vamos dizer assim, o escopo, até mesmo da Global, mas também o escopo dos ensaios, deste mundo de ensaios. Me fala aqui, mas por que aí, qual que é a ideia da Global? Por que você chegou na Global, assim? A Global NDT, o nome, quando a gente montou a empresa em 2014, né, eu estava vindo da Vale, eu trabalhei na Vale um período ali de 2018, não, 2015 a 2000 aliás, não era antes ainda, foi em 2009 para 2010, nesse período. E lá na Vale, eu entrei na Vale através de uma empresa que eu prestava serviço de inspeção, eu já era inspetor, né, depois de alguns anos já que eu tinha feito o curso, e lá eu via a necessidade numa área de mineração, que a Vale foi o primeiro contato que eu tive com mineração. E quando eu entrei, eu vi a necessidade que é dentro de uma usina, né, onde você tem lá 2 moinhos, uma moagem até relativamente pequena em relação a outros locais que eu já fui, né, a necessidade de inspeção nos equipamentos. Você tem lá tubulação, você tem peneiramento, você tem lá transportador de correia, você tem ciclonagem, você tem os moinhos de bola, os parafusos de sustentação dos moinhos, você tem lá revestimento de placa. Enfim, são inúmeros os pontos onde você pode fazer um monitoramento através das inspeções preditivas, né? Então, assim, a Global NDT, o NDT é de não destrutivos testes, em inglês, né, ensaios não destrutivos, ela surgiu através dessa necessidade que eu vi dentro de uma área de mineração, né, a necessidade de fazer inspeção. E quando eu trabalhava lá, a gente contratava muita empresa terceira para ir lá. Então, vinha empresa isso era lá no Pará, em Paragominas, que eu trabalhei. Então, vinha muita empresa terceirizada lá fazer medição de tubulação, fazer inspeção de moinho. Eu falei, gente, mas esse tanto de empresa vindo para cá, prestando serviço, e essa demanda gigante, eu fui observar, não existia tantas empresas assim que prestavam esse tipo de trabalho. E surgiu a ideia, falei, vamos prestar serviço. Opa! Então, lá era alumínio, assim que eu saí de lá em 2013, logo no início de 2014, a gente já montou a empresa. Quando eu falo a gente, foi eu e minha esposa hoje. A gente já montou a empresa, né? E começamos, né, a panfletar. Fiz 1 milhão de cartãozinho, fui de porta em porta. E quando começou a aparecer alguma atividade para a gente começar, né? Colocava outro inspetor trabalhando e nós fomos adquirindo outros serviços novos através de indicação dos próprios clientes que a gente foi adquirindo, clientes pequenos, mas de 2014, clientes que a gente vem mantendo até hoje, né? Clientes pequenos, mas que a gente vem prestando serviço até no dia de hoje, há 10 anos atrás, quando a gente montou. E a Global NDT surgiu por causa disso, que eu vi a necessidade que existia na indústria. Quando eu saí da mineração, que eu vi, poxa, a gente começou a prestar serviço na área de automobilismo, né, fundição, siderurgia, enfim, a mais vasta, ampla ali, né, tipo de serviço diferente. Tá. Então, vamos lá. Agora me fala assim, qual que é o escopo da Global? Quais são os ensaios, né? E aí nós vamos tentar explorar esses ensaios, né, que são feitos, por que são feitos, se não fizer, o que acontece? Explode. Vamos lá. Eu costumo brincar que os ensaios não destrutivos são os exames, né, que a gente faz numa peça semelhantes ao do corpo humano. O médico vai lá te avaliar, ele te pergunta, né? Ô, Regis, você está com uma dorzinha aonde? Onde que é seu problema? Aí você vira para ele e fala, não, eu estou com a dorzinha aqui, assim, tal, no pescoço. Então, o médico já vai lá, vai te examinar, já vai aplicar aquele exame específico para a dorzinha no seu pescoço. Eu costumo falar que a gente, que faz inspeção em peças,
né, metálicas, não metálicas, na área industrial, as peças não falam. Então, a gente tem que ir lá examinar a peça por um todo para descobrir qual é o problema que a peça tem. E os exames são semelhantes a no corpo humano. Nós fazemos endoscopia, uma tubulação, para ver se a tubulação tem algum desgaste, né, algum tipo de degradação superficial na parte interna, né? Ultrassonografia, para verificar se existe algum tipo de descontinuidade que o material tenha, advindos de quê? De processo de fabricação, do tempo de uso, né, fadiga, o próprio... uma tubulação com mineiro, ela sofre desgaste natural, né, do material passando no tubo. Um eixo de um motor, você pode ter alguma trinca, algum tipo de defeito advindo ali do processo de uso dele normal. Um moinho, né, igual eu citei aqui agora há pouco, um moinho de bola de uma mineração. Você pode ter desgaste nas placas do moinho. Os próprios parafusos estruturais, você pode ter ali o desalongamento, né, que a gente tem que medir o alongamento. Então, o parafuso ele pode afrouxar, pode vir a romper, sair da zona elástica ali dele e entrar na zona plástica e romper. Então, assim, são N os motivos pelos quais a gente aplica os ensaios não destrutivos. Então, como o próprio nome diz, são ensaios, né, não destrutivos ao material, para verificar se existe algum tipo de defeito ou descontinuidade no material. Falando de líquido LP, né? É o líquido penetrante. Vamos lá, explora um pouco este tema aí para nós, para quem não conhece, como que é feito, quando que é feito. Né? Eu gosto de abordar este assunto porque, por incrível que pareça, né, por mais informações que nós temos, mas às vezes pode ser que alguma pessoa que está nos assistindo aqui fale, poxa, eu tenho um equipamento que nunca foi feito nenhum tipo de teste como esse. E, de repente, pode estar aqui a solução, né, diante aí com a Global, né? Me fala aí um pouquinho sobre esse assunto. É uma solução que, inclusive, igual eu falei, na área da aviação, área ferroviária, área industrial, siderúrgica, a aplicação é imensa. Até no simples compressor de uma borracharia. Se o cara que está lá, o borracheiro, ele não fizer os testes ali no tanque, no reservatório de ar comprimido dele, ele pode ter um acidente. Ele pode ter uma sobrepressão ali no tanque. O tanque, talvez com a espessura baixa, ele pode sofrer ali uma trinca e vir explodir e matar alguém, igual já aconteceu em outros locais. Então, a aplicação dos ensaios é para evitar grandes catástrofes. Quando eu falei explodir aqui brincando, é porque realmente, se você não faz uma inspeção simples, talvez por um líquido penetrante, você pode deixar passar um defeito e o equipamento vier a quebrar, romper, a sofrer algum acidente e matar alguém. Então, por exemplo, uma aeronave. Poxa, a aeronave é inspecionada cada pecinha da aeronave para ela estar voando. E se esses exames, esses ensaios, eles não são feitos no momento da manutenção do equipamento, da manutenção preventiva e da preditiva, esses danos, essas quebras podem vir a acontecer. O LP, por exemplo, a gente fala o líquido penetrante, a gente costuma falar que é um ensaio muito simples, né? Que até uma criança de 12 anos pode aprender. Mas é um ensaio simples quando a gente pega na parte prática. Poxa, eu já vi o cara fazer o LP, eu vou fazer também, é muito fácil. É só aplicar um produto vermelho e jogar um branco por cima e resolveu. Eu já vi muita gente fazendo por aí. Errado, tá? Existe um procedimento, existe um passo a passo, de acordo com uma norma de referência, de acordo com o procedimento, que tem que estar validado por um nível 3 para execução de qualquer tipo de ensaio, não só o líquido penetrante. Qualquer ensaio, a gente tem que ter um procedimento específico para aquilo. O que seria o nível 3? O nível 3 seria um inspetor com uma qualificação que seria superior ao nível 2. Então, vamos lá. O nível 1, ele é capaz de executar o ensaio, mas ele não pode responder por ele, né? Ele não pode assinar. O nível 2, ele já pode fazer o laudo e assinar e pode supervisionar o nível 1. Ele vai fazer aqui na minha supervisão e eu vou assinar o laudo por ele. E o nível 3 é o cara que também pode executar, pode assinar, mas ele vai elaborar os procedimentos e validar aquele ensaio. Então, se eu vou fazer um ensaio numa peça nova, que ainda não foi feito nenhum tipo de inspeção nela, então o nível 3 vai avaliar e vai, essa peça aqui, eu vou criar um padrão, né? Um padrão para a gente poder fazer a calibração, caso for um ultrassom, uma partícula magnética, para verificar se realmente é possível detectar aquele defeito. E ele vai validar um procedimento para que o nível 2 execute. Então, por isso que tem essas diferenças aí de subníveis, tanto no LP, partícula, ultrassom, enfim, em qualquer ensaio. Agora, essa graduação de nível 1, nível 2, nível 3, isso aí é o quê? Tempo de serviço? É curso específico?
como que a pessoa chega no nível 3? Bom, do início. Então, vamos lá. Do início, primeiro é passar pelo treinamento. A nossa empresa, a Global NDT, nós temos a parte de inspeção, né, que é o serviço, e também temos a parte de treinamento. Então, a gente consegue ministrar o treinamento para uma pessoa leiga. O treinamento com a carga horária requerida para a certificação posterior. Você tem 2 tipos de certificação. Você tem certificação ASNT, que é uma certificação americana, e tem uma certificação brasileira, que é pela ABEND, que é um órgão brasileiro, né, de ensaios não destrutivos, que é vinculado à Petrobras. O nível 1, que é o primeiro nível, assim que você faz o seu curso, depois de um certo tempo, você já pode fazer a prova de certificação, para você ir lá e se qualificar como nível 1 naquele ensaio. O nível 2, posterior ao nível 1, você já pode também fazer a prova depois de certificação do nível 2. Na verdade, hoje, você pode fazer a certificação do nível 2 junto com a do nível 1. Então, você faz nível 2, você já atende as duas, nível 1 e 2. Agora, o nível 3, não. O nível 3 já tem algumas outras particularidades, né, que a pessoa tem que ter para poder ir lá e prestar a prova depois para nível 3. Agora, quando você faz, né, vamos supor, beleza, eu fui lá, eu quero fazer meu curso de inspeção. Aí eu tenho que definir qual que é a inspeção exata que eu quero fazer. Por exemplo, não, eu quero fazer um curso para LP. Não, eu quero fazer um curso para ultrassom. Ou dentro deste curso já engloba todos os ensaios que eventualmente eu posso fazer em uma peça. Essa pergunta sua é muito boa, Rez, porque essa semana passada eu entrei dentro da empresa e tinha uma turma de recém-formados em engenharia mecânica, né? E aí, para minha surpresa, eu estou lá fazendo inspeção por partículas magnéticas, né? E um deles falou, que legal, o que você está fazendo? Eu falei, peraí, você veio da engenharia mecânica? Eu vim, mas você não viu isso aqui lá na engenharia mecânica? Não, até vi, mas a gente não fez, não aprofundou. Então, é até uma crítica que eu faço, até construtiva, que hoje as instituições de ensino, até mesmo com graduação superior, não tem, algumas têm, não são todas, né? Algumas têm, outras não têm. O interessante era que todas tivessem uma parte prática para esse tipo de ensaio. Porque você vê lá na engenharia muito superficial. Fala, o ultrassom serve para isso, partícula para isso, LP para isso, mas o pessoal não pega ali na ferramenta para aprender a executar, né? Então, achei até interessante a pergunta dele. O que você está fazendo aí? Eu estava com o IOC, né? Que é o equipamento de fazer partícula magnética, manual. Eu expliquei, olha, isso aqui é um IOC, tem uma bobina, a gente está aqui fazendo ensaio de partícula magnética. Eu não vou aprofundar agora na partícula não, que vai ter um tempo ainda. E fui explicar para os meninos, eles acharam super interessante, falaram, que legal, Paulo. E a minha surpresa é que eles tinham vindo da engenharia, não viram isso no curso de engenharia. Então, achei legal isso, que o pessoal não vê na faculdade isso. E por isso a necessidade de ter cursos, né, treinamentos, igual a gente faz, voltados para ensaios não destrutivos, que a indústria tem necessidade. Infelizmente, é um ponto deficiente dentro da indústria. Não são todos os locais que têm um corpo interno de preditiva dentro da empresa. Vamos falar também por que não tem, porque às vezes o custo é alto, mão de obra é difícil de encontrar, a mão de obra tem que ser qualificada, igual eu te falei agora, as certificações que o inspetor tem que ter. Eu não posso pegar um rapaz na esquina que saiu do Senai e já colocar um aparelho na mão dele e falar, vai fazer ultrassom naquela solda. Exige tempo, né, de estudo, tempo de parte prática e de aprimoramento ao longo dos anos, sempre acompanhado de um supervisor, ou seja, um inspetor com mais experiência, para a execução dos ensaios, porque não são simples, né? O líquido penetrante, a gente começou a entrar nele, né? Você tem um curso específico para líquido penetrante, somente. Você vai aprender a fazer líquido penetrante, vai aprender para que serve, quais as suas aplicações, quando e onde fazer, como que eu escolho aquele ensaio, vou fazer só o LP? Não vou fazer outro ensaio? Então, você tem um curso específico para isso. Eu vou fazer o curso de ultrassom. É outro curso, com outra carga horária, porque é outro tipo de ensaio não destrutivo. Você vai utilizar um equipamento digital, onde você vai ter ali calibrações a fazer, de acordo com o que você vai inspecionar. Então, é muito aprofundado. Cada tipo de equipamento que eu vou inspecionar, eu faço uma calibração diferente. Eu uso um transdutor diferente. Então, são cursos diferentes. Eu acho então, por exemplo, se eu for, só para ver se eu estou entendendo. Certo. Tá, beleza, eu sou nível 2, mas eu sou nível 2 habilitado para fazer ultrassom. Eu posso fazer LP? Não. Então, eu tenho que ser nível 2 em LP, exato, nível 2 em ultrassom. Nível 2 em partícula magnética, para execução dos ensaios. Então, é cada macaco no seu galho. Às vezes, eu já cheguei a levar para a obra 3 inspetores, porque o meu cliente falou, olha, eu quero um inspetor
certificado SNQ sem LP, um em partícula e um em ultrassom. Pode ser que eu consiga um inspetor que tenha as 3 certificações, ele pode ir atender. Mas quando eu tenho demanda em pontos diferentes, vou fazer LP ali, partícula aqui nessa peça e ultrassom nessa outra. Então, tem que ter 3 inspetores com as certificações adequadas para atuar nos pontos diferentes, né? Então, é mais embaixo. Tem hora que a gente não tem um inspetor que tem as 3 técnicas. Às vezes eu tenho um inspetor que só tem o LP. Às vezes tem outro inspetor que só tem ultrassom em partícula. Então, tem que conciliar de acordo com a necessidade do cliente. Entendi. Né? Agora, você já quer entrar assim, definindo o que é cada um, quais que são as particularidades de cada um? Sim. Então, vamos lá. Podemos, vamos lá. Eu sou meio suspeito para falar, que eu gosto muito dessa área. Se deixar, a gente fica falando aqui até amanhã, porque é uma área muito interessante. Tá? Por mais que você trabalhe há 10 anos, 20 anos na área, todo dia você vem uma coisa nova, uma novidade, algo que você está aprendendo ali ainda. Poxa, eu não tinha visto esse tipo de situação ainda, esse tipo de inspeção ainda. Hoje nós temos os ensaios, a gente está conversando aqui sobre os ensaios convencionais. Tem os ensaios também não convencionais, são os ensaios mais avançados, né? Você tem Phase Array, você tem TOF, você tem lá o C-Scan, que dá um 3D da peça, equipamento automatizado. Tem outros que eu nem fiz curso ainda, tenho que fazer para poder acompanhar o mercado. Porque daqui a pouco vai ter um cliente meu que falar assim, olha, o ultrassom convencional não me atende mais, eu preciso que você faça aqui um automatizado, né? Porque ele talvez viu alguém fazendo, ou viu na internet, viu uma outra empresa que fez, e os custos desses equipamentos automatizados são muito caros. Então, de repente, se eu tenho um equipamento convencional, que é um aparelho portátil, eu consigo executar a inspeção de um cordão de solda, né? E que eu consigo elaborar um relatório e definir, realmente ali tem ou não defeito, consigo te dar uma resposta aceitável, firme, te atende, o custo é mais baixo, poxa, você vai fazer. Então, não é todas as empresas que têm condição de arcar com o custo de equipamentos automatizados, que são muito altos. Né? Hoje em dia, geralmente, quem pede mais é Petrobras, a área de petroquímica, né? Geralmente, quando a gente está dentro de siderúrgica, mineração, ainda estamos prestando serviço com equipamento convencional. Ultrassomzinho mesmo, com equipamento manual, que você chega lá e calibra na hora, com os padrões de calibração, as peças que você vai inspecionar. Tá? O líquido penetrante, que é o ensaio mais simples, né? Simples assim na teoria, é um ensaio assim, para detecção de descontinuidades superficiais e que estejam abertas na superfície. Tá? Então, isso é bom deixar claro. Que às vezes o cara quer achar um defeito ali na peça, aí ele vem lá e faz um LP. Aí ele fala assim, poxa, já fiz o LP, não deu nada não. Mas o líquido penetrante, até é bom que você que está assistindo, ele é para defeito superficial que esteja aberto na superfície. Então, se eu tiver uma trinca ali um pouco abaixo da superfície, eu não vou ver com ensaio de líquido penetrante. Aí eu tenho outro ensaio de partículas magnéticas. O que é esse ensaio de partículas magnéticas? Como o próprio nome fala, eu tenho um equipamento, né, que ele vai gerar ali um campo magnético. É um yoke, ele tem 2 perninhas e dentro dele tem uma bobina. E quando a gente liga essa bobina na corrente alternada, vai gerar um campo magnético. Nesse campo magnético, as linhas de indução das linhas de fluxo ali do campo magnético, elas vão estar percorrendo a peça. E qualquer descontinuidade, mesmo abaixo da superfície, 1, 2 milímetros, 3 milímetros e meio, com o nosso yoke, a gente consegue detectar ela um pouco abaixo da superfície. Tá? Então, quando a gente fala de descontinuidade, que não está aberta na superfície, mas está um pouco abaixo, a gente consegue detectar através do ensaio de partícula magnética. Mas aí ele é limitado nessa, vamos supor, tem uma descontinuidade ali de menos de 1 milímetro. Ele pega? De comprimento? Sim, pega. Eu posso ter descontinuidades ali na casa de 2 décimos, talvez até menos um pouco. Se tiver um defeito e ele tiver ali nessa casa de profundidade de até 3,5 milímetros, a gente vai conseguir detectar. E tem um ensaio que é muito, até por partículas magnéticas mesmo, só que com partículas fluorescentes. Tá? A gente tem um ensaio de líquido penetrante colorido, que a gente utiliza aquele LP vermelho, talvez você já tenha visto, e o LP fluorescente, que é aquele meio verdinho que só consegue ver com a luz negra, quando tiver escurecido o ambiente. E tem parâmetros, tem unidade de medida, você tem a quantidade de luminosidade, você pode ter de luz branca, de luz negra, que é tudo feito na hora da calibração. Tem no procedimento, né? Você que é inspetor sabe disso.
Então, não dá tempo da gente entrar em tudo, porque a gente está com o tempo meio contado aqui. Mas você tem parâmetros que você tem que fazer a calibração antes de execução dos ensaios, e o LP fluorescente ou a partícula fluorescente, elas são mais sensíveis a pequenas descontinuidades. Então, se eu quero encontrar um defeito muito pequeno na peça, até já aconteceu conosco lá na empresa onde a gente trabalha, acontece da gente ter que usar o LP fluorescente. Por quê? Porque o cliente sabe que ele é mais sensível à detecção de pequenos defeitos, em onde o vermelho, que é o LP colorido, não pegaria. Entendi. Então, a gente tem essas duas modalidades, né, de inspeção no caso da partícula. Então, por exemplo, depois que eu fiz o procedimento de solda ali e tal, não sei o quê, numa estrutura, eu quero validar aquela solda, aí eu quero ver se tem alguma fissura, alguma trinca, alguma coisa, se a solda ficou bem feita, vamos dizer assim. Aí, beleza, eu faço o teste, o LP. Na verdade, para garantir uma boa solda, eu costumo falar muito que a gente tem que começar certo desde o início, tá? Porque se você começar errado, lá no final, que a inspeção é o final de tudo. Você chegou lá para só inspecionar. E o soldador, meus amigos soldadores que estão assistindo a gente, não fiquem bravos com os inspetores que vão até o seu local de trabalho fazer a inspeção de uma solda. Porque é função nossa executar a inspeção, tá? Não é encheção de saco a gente querer que derruba, querer que corta, querer que recupera, porque a inspeção é o último passo. Então, para não ter erro lá na frente da inspeção, tem que começar certo. Por que é o começar certo? Nem sempre a culpa é do soldador. Às vezes não teve acompanhamento de um profissional no início da soldagem, que seria o profissional inspetor de solda, que é específico para fabricação, acompanhamento de soldagem. É diferente do inspetor de ultrassom, que chega lá com a solda pronta e vai fazer ultrassom nela depois de pronta. Você tem que ter o acompanhamento do inspetor de soldagem. Para quê? Para avaliar todos os parâmetros. Você tem lá uma chapa de qual material, qual que é a espessura da chapa, qual o metal base, qual o tipo de metal de adição que eu vou usar na hora de fazer a solda. Eu tenho que realizar um pré-aquecimento para ficar uma boa solda? A fusão, o que vai garantir uma boa fusão? Como é que está o tempo, as condições, a temperatura que eu estou trabalhando, a amperagem que a máquina está. Então, são N fatores que quem vai acompanhar isso no momento do início, é o inspetor de soldagem. E o inspetor de soldagem, junto lá com o nosso amigo soldador, ele tem que ser certificado. O soldador tem que ter um registro de qualificação, ele tem que acompanhar um procedimento de soldagem, conhecido como EPS. Desculpa. E se ele não acompanhar todos esses parâmetros desde o início, quando o inspetor de ultrassom chegar lá no finalzinho, vai dar problema. Então, se os parâmetros não foram seguidos desde o início, no ultrassom, por exemplo, quando você terminou uma solda, já está pronta para a execução da inspeção, a gente consegue visualizar, através dos transdutores que a gente tem disponíveis, né? Transdutores angulares, que vão dar incidência, né? Lá dentro do cordão, na raiz, no meio, no enchimento, transdutores de 45, 60, 70 graus. A gente vai calibrar nos blocos de calibração e vamos enxergar descontinuidades dentro da solda. Agora, para não dar esses defeitos, tem que ser feita uma boa preparação, igual eu expliquei agora, antes da solda, não depois. Aí, na verdade, os testes só evidenciam, né? Exato. Só vai te mostrar o que foi feito anteriormente. Às vezes você chega para fazer ultrassom, aí deu falta de fusão. Por que não deu falta de fusão? Por que deu? Porque talvez a amperagem da máquina estava baixa, talvez o cara não escovou, não fez uma boa limpeza, o metal de adição não estava compatível com o metal base. Então, são vários fatores. Agora, assim, a gente falando sobre isso, como que eu posso fazer essa pergunta para você? A incidência desses fatos, né, são grandes? Isso acontece de fato mesmo no seu dia a dia? Ou não? O que você tem pegado hoje aí no mercado? Vamos dizer assim, esses erros ou essas falhas? Regis, eu agradeço pela incidência ser grande, porque é o que nos mantém no mercado. Igual a gente conversou aqui, a Global NDT existe por causa da necessidade da indústria em ter inspeção dos equipamentos, né? As empresas sérias trabalham com a preditiva, né? O que seria preditivo, que a gente já falou? A parte da manutenção, que a manutenção é dividida em corretiva, preventiva e preditiva. Eu não quero entrar aqui na parte
como é que chama lá o rapaz lá da data, da manutenção? Estive até aqui, na Pô de Prosa. César. Tá, César, eu não estou querendo entrar na sua parte de manutenção, não. Mas vou só revisar aqui um pouquinho. Nós temos a manutenção, a corretiva, a preventiva e a preditiva, onde a corretiva e a preventiva o César já explicou super bem. A preditiva, ele também explicou super bem, só para a gente poder fazer um adendo aqui. A preditiva, ela serve justamente para isso, para detectar nos equipamentos da indústria, previamente, a necessidade ou não, né, da substituição dos componentes, de um rolamento, de um óleo, né, de uma graxa. Então, a gente tem a preditiva para determinar se existe ou não necessidade de reparo. E hoje, na indústria, a necessidade é muito grande. A gente começou lá atrás com um inspetor, hoje nós temos 6 inspetores trabalhando, todos os dias, inclusive, graças a Deus, está tendo bastante trabalho, justamente por esse fato que você levantou. A incidência de defeitos é muito grande, né? E não só defeitos, talvez, se a gente falasse em acidente de defeitos, a gente pode até falando que uma empresa não tem qualidade na fabricação de seus produtos. Mas, mesmo tendo qualidade, a exigência hoje do mercado é essa. Se eu estou comprando de você um equipamento, você tem que me fornecer uma garantia, uma qualidade do seu produto. Então, se você fabrica um eixo, e eu vou lá inspecionar por ultrassom esse eixo, é para validar que esse eixo ficou bem fabricado, que ele não existe nenhuma descontinuidade, nenhum tipo de defeito que vai interferir no seu processo, na sua aplicação no dia a dia da indústria. Então, geralmente, os ensaios não destrutivos, né, a Global existe para isso, é para fazer as inspeções nos equipamentos e definir se ele está ok ou não para o seu uso no seu dia a dia. Tá? Muito bem. Diogo, agora me fala aí, quais que foram os serviços mais, vamos dizer assim, ilusitados assim, que você já teve que fazer aí com... Cara, de vez em quando aparece umas a gente costuma falar que é aqueles serviços que ninguém quer pegar, e a gente acaba pegando, serviço assim, complicado assim, porque tem gente que não, por exemplo, uma mineração subterrânea, tem muita gente que não entra lá a 1000 metros de profundidade para fazer inspeção na tubulação, por exemplo. E a gente tem recebido convites aí, né, de algumas minerações o local da inspeção é lá embaixo, a 1000 metros de profundidade. E tem gente que não entra. Eu já tive um inspetor que foi comigo que não desceu nem por reza. Tinha que descer numa gaiola. Tinha uma gaiola, né, chamada de skip, né? Então, ali a gente entra no skip, essa gaiola cabe ali algumas pessoas, dependendo, 4, 6, 8, quando é grande o skip. A gente entra na gaiola, é o elevador, que vai levar a gente lá embaixo, nos níveis lá, 800 abaixo da terra, 1000 metros abaixo da terra. E eu já tive mineração subterrânea em época chuvosa. Então, lá embaixo, a 800 metros lá embaixo, já tem muita água, né? Porque você pega muitas veias d'água e é de assustar o volume de água que tem lá embaixo. E lá embaixo você tem uma estação de bombeamento gigante, com várias bombas mandando água lá para cima, em tubos que, se você ver, são tubos ali de 8 polegadas, 12 polegadas. Eu estou falando 8, 12, mas eu acho que é até maior o diâmetro, tá? Para mandar água lá para cima. E talvez 2 linhas, 3 linhas. Então, assim, o risco de inundação num ambiente desse é muito grande, embora tenha bombas de água bombeando. E você imagina entrar num lugar desse na época chuvosa. É água descendo de chuva e barranco escorrendo e gente subindo, descendo, caminhão fora de estrada descendo carregado. Então, assim, é um ambiente que, se a pessoa não tiver peito, não entra. É de dar medo, até é assustador, né, quando você pega esse tipo de local. Usina hidrelétrica, né, uma outra área também que a gente atende. A gente já atende aí 3 usinas hidrelétricas, né, e a ideia é que a gente consiga buscar outros novos clientes com os mesmos ensaios. A gente faz líquido penetrante nas pás, né, nas pás da turbina. Você tem ali problemas com cavitação, né, que a água vai batendo na pá, vai gerando aquelas deformações por cavitação, e ali tem que entrar um corpo técnico fazendo as inspeções por líquido penetrante, por ultrassom. Depois entra o pessoal fazendo a solda para recompor, né, aquelas pontes onde teve desgaste de cavitação. E depois da recomposição por solda, tem que novamente vir inspecionando para verificar se não ficou nenhum defeito, né, na região que ele compôs ali com solda. E é lá embaixo.
as pás, né, dos geradores de energia de usina elétrica fica lá embaixo, os rotores. É tipo assim, né? Aonde que o filho chora e a mãe não vê. Né? É, você olha pro lado assim, tem uma comporta fechada, vazando água de um lado e do outro, e se aquele tem estourado, não dá tempo nem de você dar um telefonema nem nada. É tchau e benção. Então, assim, são ambientes de trabalho que chegam a dar medo, né? Mas é o que a gente escolheu para trabalhar. Graças a Deus, Deus sempre anda do lado da gente apoiando, né? Nos dando força para sempre continuar. Porque eu falo que a gente sem Deus não é nada, né? Então, a gente tem que estar sempre com fé em Deus trabalhando e nunca deixando a peteca cair, confiando que está sempre do seu lado. E é incrível, Rezi. Quanto mais você faz o certo e faz o bem e trabalha direitinho, parece que Deus te empurra para frente, fala assim, ó, vai para frente, meu filho, nunca te segura. E as coisas vão acontecendo, vai te ajudando e é isso aí. Qual que foi, assim, se tem ou se não tem também, né? Uma experiência marcante, assim, na sua trajetória aí com a Global, ou talvez que não seja com a Global? Experiência marcante. Cara, não tem assim, eu acho assim, todas são um pouco marcantes, né? A gente trabalha em várias áreas diferentes, sempre marca alguma coisa que acontece num local, acontece em outro local, mas a gente também ministra muito treinamento, então, assim, tem locais que, igual eu te falei, tem um risco maior, né? Um risco menor, mas eu acho que todas são um pouquinho marcantes, sabe? Não tem aquela, assim, mais marcante que ficou, não. Eu também, eu falo assim, o pessoal na empresa fala que eu sou muito corajoso para tudo. Eu trabalho em altura, subterrâneo, falou que é para ir para dentro d'água, a gente vai. Onde tiver que trabalhar com inspeção, eu vou. Espaço confinado, né? A gente já atua muito em espaço confinado. Para quem não sabe o que é um espaço confinado, lá na NR33, lá você fala sobre os espaços confinados. Então, a gente tem ali todo espaço que não é projetado para ocupação humana contínua, ou seja, um tanque, né, um buraco, igual a gente estava, que não foi projetado para a gente estar ali. Então, esse local é chamado de espaço confinado. E tem locais que é de difícil acesso. Você tem um bocal de visita pequenininho, que às vezes a gente nem passa direito dentro do bocal. E quando você chega dentro do equipamento, você tem que ficar monitorando ali, né, as condições do ambiente com um equipamento chamado de medidor de gás. E ali você fica com o equipamento monitorando o ambiente o tempo inteiro. Pode ter insuficiência de oxigênio lá dentro, a gente tem que fazer um monitoramento antes de acessar o espaço confinado. Pode ser uma atmosfera explosiva também? Pode ter uma atmosfera explosiva. Então, os riscos são muito grandes. Então, cada dia é uma emoção diferente. Não, porque também, às vezes, né, a gente, vamos dizer assim, no meio da cidade, às vezes a gente não percebe o que acontece de fato, né, dentro das indústrias, né, neste ambiente todo aí, né? O que acontece nesse mundo, né? É um mundo à parte, as coisas estão acontecendo ali do lado. Então, só que às vezes a gente não sabe, né, quão grandioso às vezes os riscos, né, que se corre, né, o perigo que está ali iminente. Então, ou seja, tem um mundo meio que do lado, assim, né, e a gente acaba tendo essa experiência quando vai para o campo aí, de ver como que funciona, conhecer uma partezinha deste mundo oculto que está aí, né? Eu costumo falar que é justamente o que você falou aí, é um mundo oculto que muita gente às vezes nem sabe que existe, né? Os vasos de pressão mesmo, né? Que são esses tanques lá da borracharia de ar comprimido, um pulmão de ar comprimido que toda indústria... Tem indústria que tem 500 vasos de pressão, tem indústria que tem menos, né? Mas o risco daquele tanque, quando ele não é inspecionado periodicamente, é muito grande. E às vezes o pessoal transita ali do lado daquele tanque o ano inteiro, né? Sem saber o risco que ele está correndo todos os dias. Já aconteceu, muita gente fala, poxa, esse vaso pode explodir? Pode. Ele tem uma válvula de segurança. Ele tem um manômetro marcando a pressão interna dele. Você pensa um tanque com um volume de 1 metro cúbico, 1.000 litros, com uma válvula de segurança lá, que ela vai abrir, ela é ajustada de acordo com a pressão máxima de trabalho do tanque. Então, se o tanque foi fabricado, né, o vaso de pressão foi fabricado para trabalhar com 10 quilos, né, então a pressão máxima de trabalho dele é 10. A válvula, ela deve atuar quando essa pressão passar de 10. Então, ela vai ser ajustada para 10 quilos, para a pressão interna não passar,
E a válvula tem que atuar. Você imagina se essa válvula está lá e ela não funciona. A necessidade de você ir lá e fazer uma inspeção nessa válvula, uma calibração, um ajuste, uma manutenção, trocar algum reparo. E a verdade seja dita, tem muitas empresas que não fazem nada disso. As válvulas estão lá funcionando há 10 anos e está lá travada. Já aconteceu, estou falando porque eu já passei por isso. Eu já cheguei no local que a válvula estava travada, ela não abria. Já tinha mais de 2 anos que não faziam as inspeções. E o equipamento funcionando, 24 horas, produzindo. Então, a que custo vale a produção? Qual valor tem uma vida de um profissional que está lá do lado daquele tanque trabalhando e as empresas que são donas daquele equipamento não gastam com a manutenção, com a prevenção desses equipamentos para não acontecer nenhum acidente? Que são o quê? Os ensaios não destrutivos. A nossa empresa, além de atuar de acordo com a necessidade da indústria nas inspeções de seus ativos, a gente tenta também evitar com que catástrofes ou acidentes aconteçam, porque pode acontecer. O rompimento de barragens, o rompimento de equipamentos, a queda de viadutos, uma queda de uma aeronave, o rompimento de um trilho de uma ferrovia. Há pouco tempo a gente fez um trabalho em conjunto, lá no Maranhão, em uma ferrovia, onde um eixo, tá? O eixo ferroviário, que é aquele eixo que vai no vagão, o eixo quebrou. Descarrilhou 18, não lembro a quantidade de vagões abastecidos com diesel. Pegou fogo em tudo. Isso está lá na internet para qualquer um ver. Morreu alguém? Acredito que não, mas poderia ter morrido? Poderia ter causado um acidente com vítima? Poderia. Por que quebrou um eixo desse? Talvez foi porque não teve um ultrassom? Não teve um tipo de inspeção? Então, a necessidade, né, da inspeção na indústria em geral, não só na ferrovia, igual eu citei, mas em todos os patamares, é necessário para o quê? Para evitar acidentes graves, salvar vidas. Então, esse trabalho é muito importante. Então, dentro de um corpo humano, igual eu citei no início, que você tem lá os órgãos, e cada órgão desse é monitorado através de um tipo de exame, a indústria também é monitorada através dos tipos de exames que nós temos. E nós, inspetores, podem, com todo orgulho, ser chamados de doutores da indústria. Por quê? Porque nós conseguimos detectar os problemas antes deles acontecerem. Sim. Mas, para isso, requer o quê? Investimento da empresa. É onde eu falei aquela hora, que às vezes as empresas não querem investir numa preditiva interna, porque é caro, o custo é alto. Um equipamento de ultrassom, médio patamar, 80 mil, 100 mil. Um equipamento mais avançado um pouquinho, 200 mil. Então, são valores altos, né? E juntado isso com a mão de obra de um técnico que tem a experiência e qualificação para operar esses equipamentos, né? O custo ali dividido por ano fica alto. Então, assim, não é toda empresa que tem esse corpo internamente. Então, é interessante a gente ter esse papo aqui, para o pessoal que está assistindo entender que não é só uma empresa que está buscando lucrar. É uma empresa que trabalha prestando um serviço de inspeção, garantindo que seus ativos não quebrem e não sofram nenhum tipo de acidente. E até mesmo se a gente parar para pensar assim, que caro pode ser o reparo, né? Porque caro, por exemplo, quando você tem ali uma preditiva, né? Você entra ali com antecedência para anteceder o estrago, anteceder, por exemplo, que o eixo de um vagão quebre, descarrilhe ali outros 18 que seja 2, que seja 1, né? Pode ser que tenha vítima, pode ser que não, mas o caro, na verdade, é a tragédia, né? Exatamente. Porque, por exemplo, nenhuma tragédia dessa pode ser irreparável e isso aí é o caro, né? Mas o interessante é que as empresas que são sérias, né, elas investem em preditiva, investem em equipamentos, contratam externo, trazem inspetores de fora. Foi o nosso caso, a gente foi lá para o Maranhão e a empresa é séria. Então, a empresa parou a produção, começou a fazer inspeção em todos 100% dos eixos para garantir que não tem outros eixos iguais àquele. Montou uma rotina de inspeção. É incrível o trabalho que o pessoal está fazendo lá. Montou uma rotina de inspeção para garantir que não tenham mais quebras no futuro. E é o que toda empresa deveria fazer, não só na parte de ferrovia, na parte industrial, na parte de usina, na parte de manutenção de máquinas em geral, né?
garantir que seus ativos não quebrem. Então, as empresas sérias investem nisso. Você vai mexer, por exemplo, com a manutenção de um rotor, você recebe, você faz a inspeção quando chega, verifica se tem algum dano, alguma trinca, algum defeito interno no material, e depois monta de novo e entrega para o seu cliente com qualidade. Eu costumo falar que é o seguinte, quando a gente entrega com qualidade, com confiança, com confiabilidade, o seu cliente volta. Agora, se eu fizer um trabalho, né, por mais que... eu não sei onde é que eu vi uma pessoa falando isso, que às vezes não é nem a questão comercial. Talvez seu cliente não fechou contigo porque seu preço talvez não estava legal. Mas se ele não fechar com você porque ele não confia mais no seu trabalho, aí é complicado. Você escutou isso aqui, rapaz. Foi aqui? Foi no Pô de Prosa. Ah, então... Foi no episódio com o Gustavo. Eu assisto os episódios. Ah, tá. Foi com o Gustavo. Foi ele mesmo que falou. Às vezes é importante o cliente... obrigado, tá, Gustavo? Eu lembrei de você aqui agora. Às vezes o seu cliente, ele não volta pelo preço, mas ele não voltar porque ele não confia, isso aí não... Pelo preço ele volta, aliás, né? Se ele achar, não, o preço eu vou voltar depois. Mas pela confiabilidade do seu trabalho, entregar um serviço mais ou menos, isso aí não pode ser feito. Então, a qualidade é tudo. Eu costumo falar lá que a gente presta um serviço de inspeção hoje, né, em uma peça qualquer. Aí eu fiz a inspeção. Eu só finalizo meu trabalho quando eu te entrego o relatório final. Você pediu uma inspeção, eu te entrego o relatório final daquela inspeção. Então, esse prazo de entrega do relatório também é muito importante. Você precisa do laudo para apresentar lá para o seu cliente. Então, eu fiz a inspeção hoje, relatório, se der tempo, eu faço hoje ainda para te entregar amanhã cedo. Você já tem seu relatório para entregar para o seu cliente. Então, horário, né? Você ter horário, ter compromisso, comprometimento ali com... Se você agendou comigo, Diogo, você tem que estar no cliente lá às 8 da manhã. Não é 8h10, não é 8h15, é 8, de preferência 7h50, para o cara ver e enxergar que você tem compromisso e responsabilidade. Porque a inspeção, ensaio destrutivo, tem N empresas por aí que fazem, né? A gente tem muitas outras empresas de inspeção que trabalham Brasil afora prestando serviço de inspeção. Mas o que faz o diferencial? O que faz você dar um passo à frente? É o comprometimento, a responsabilidade. Falar que vai cumprir. Não prometer e não cumprir. Se o cliente me ligar, hoje aconteceu isso comigo, o cliente me ligou e falou, doutor Diogo, eu estou com uma demanda de uma inspeção da tubulação que está urgente, você disse para ontem. Olha, infelizmente, eu não consigo te atender amanhã, que é sábado, né? E no domingo, eu tenho atividade, a gente vai prestar um serviço no domingo. Na segunda-feira, a gente já tem um serviço agendado, eu vou conseguir te atender na terça-feira. Você acha que pode ser na terça-feira? Aí o cliente olha, então, pode ser terça-feira. É melhor do que eu falar com ele que eu vou lá amanhã e não vi. Não, você está doido. Então, assim, a confiança, ela vale muito. Né? Uma vez que essa relação aqui de cliente e fornecedor perde a confiança, é igual um casamento. Amanhã ou depois minha esposa vira, ó, não quero mais, tal. É um casamento, é um contrato, acabou. Então, a empresa é a mesma coisa. Se você não confia no seu fornecedor e nem o cliente vice-versa, uma hora vai encerrar aquele vínculo. Então, a gente tem que trabalhar. Eu acho que o mais difícil é isso. É você manter, né, a sua relação ali com o seu cliente. Porque entrar, às vezes, é fácil. É igual uma pessoa para entrar dentro da empresa para trabalhar. Ela bate na porta, fala, estou precisando trabalhar. Aí a empresa te contrata, você entra. Mas permanecer, que é o difícil. É você mostrar todos os dias que você é importante, que você cumpre com os seus deveres, suas obrigações e vai trabalhar de uma maneira correta para a empresa. Esse é o mais complicado. Né? Que eu já cansei de ter gente lá comigo que chegou com um discurso bonito, não estou precisando trabalhar e tal, e isso, aquilo. Aí fica uma semana, duas, fica um mês, você via que não era aquilo. Então, infelizmente, o mercado de trabalho também, é bom a gente falar isso, que está precisando fazer uma reformulação geral na cabeça da meninada que está vindo aí, para eles poderem vir com fôlego, força de vontade para estudar, porque a vida não é só 1000 maravilhas, não. Eu posso falar isso de peito aberto, que onde eu vim, nada é fácil, nem nada. Então, se você conseguiu chegar em algum lugar, está trabalhando, tem suas coisinhas, valoriza, porque não é fácil. É verdade. Diogo, essa aqui foi uma hora mais rápida do mundo. Que isso? E a gente não falou nada aí. Diante do tamanho que é este mundo aí das inspeções.
né? Mas realmente passou muito rápido. Nós, tem muita coisa que a gente pode falar, é muita informação, é um mundo gigantesco de informações, processo de fabricação, materiais, é uma coisa incrível, porque quando você chega para fazer ultrassom num cliente, se você não souber o tipo de material que você vai inspecionar, não adianta você saber fazer ultrassom, tem que entender o material que eu vou inspecionar. É um ferro fundido? É um laminado? É um aço carbono? Então, é um universo de informações. Mas eu te agradeço muito, tá? Até pelo convite, e a gente está à disposição. Não, com certeza, e vai ter oportunidades aí para voltar mais vezes, para a gente continuar este assunto, continuar essa prosa, aprofundar um pouco mais. Parte 1, parte 2. Na verdade, eu acho que é importante também a gente saber aí né, qual que é a visão da Global para os próximos anos aí, o que vocês pretendem, mas isso aí vai ser cenas, né, para os próximos capítulos aí. Mas muito obrigado mesmo, muito obrigado de coração. Né, queria agradecer, né, Global Inspeções e Treinamento por estar conosco. Queria até dar uma ressalva, se você precisar, depois desse papo, de alguma consultoria, né, voltada aí para inspeção nos seus ativos, inspecionar algum equipamento, se você tem uma turma que você quer treinar ela para fazer o líquido penetrante em umas peças para você, você pode entrar em contato conosco, né, o Regis deve disponibilizar aí depois os nossos contatos, tá? Os e-mails, e a gente está à disposição para te atender da melhor maneira possível. Isso mesmo. Nós vamos colocar aqui na descrição deste vídeo, né, todo o contato para que as pessoas possam procurar você, né, entrar em contato aí com o Global, e eu tenho certeza que vai ter um atendimento maravilhoso. Né? Muito obrigado. Muito obrigado aí também para 2V Consultoria e Engenharia, que está conosco nessa jornada, né? E a 3D Projetos e Consultoria também, muito obrigado. E logo em breve nós estaremos aí falando mais também sobre a 3D Projetos e Consultorias. Para você que chegou até aqui, muito obrigado, um forte abraço. Continue nos acompanhando, né? Nós temos aí uma proposta para o próximo episódio, um tema assim, sensacional. Nós vamos falar sobre motor de combustão interna e seus conflitos. Então, excelente, é um mundo, é coisa maravilhosa. Então, fique conosco, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, vamos fazer com que este conteúdo chegue para um número maior de pessoas. Um forte abraço, que Deus nos abençoe. Um abraço.